Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre a insuficiência hepática aguda. Veja, esse termo insuficiência hepática aguda, né, antigamente a gente chamava de hepatite fulminante, então tem vários sinônimos, né? Insuficiência hepática fulminante, necrose hepática aguda, necrose hepática fulminante e a famosa hepatite fulminante. Então, vai ser definida como uma lesão hepática aguda, uma síndrome de lesão hepatocelular com encefalopatia e alargamento de NR. Então, esses três pilares são essenciais para você poder definir essa entidade grave. Então, um alargamento de NR a gente vai definir como maior do que 1,5. Um estado mental alterado, sem cirrose pré-existente, então a gente não está falando aqui de uma cirrose descompensada, e essa classificação exige uma evolução temporal bem definida, né, com uma doença que se desenvolve em menos de 26 semanas, podendo ainda ser dividida em hiperaguda, aguda e subaguda. A hiperaguda com menos de 7 dias de evolução, a aguda de 7 a 21 dias e a subaguda de 21 dias até 26 semanas. Isso aqui acaba determinando também um pouco do prognóstico do paciente. Por incrível que pareça, a hiperaguda tem um melhor prognóstico, apesar de estar com maior risco de desenvolver hipertensão intracraniana. Contexto geral, né? Então veja, fatalmente as hepatites elas são o contexto geral, mas nem toda hepatite é na verdade uma insuficiência hepática aguda. Né? Mas as hepatites agudas graves são o grande diferencial e essa é a apresentação. Então é um processo inflamatório hepático intenso, né, que é secundário a várias etiologias que a gente vai citar aqui. Lembrar que, por definição, né, a questão da síndrome de lesão hepatocelular, a gente vai definir aí como um aumento marcante de ALT, AST, ou seja, TJ e TGP, em geral definida com um valor maior que 10 vezes o limite superior da normalidade, podendo jogar aí um valor fixo de maior que 300. Da mesma forma, essa lesão ela pode se manifestar com um padrão colestático. Então, a colestase, né, padrão de obstrução biliar, ela vai ser acabar definida como um aumento de FA e gama GT de forma desproporcional a TJ e TGP, usando um valor aí maior que 4 vezes o limite superior da normalidade. E aqui a longa lista de etiologias, né, que ela vai se entrelaçar com as etiologias de hepatite aguda grave, certo? Então, de longe, as hepatites virais são super importantes, a hepatite alcoólica, né, um contexto da gestação, da esteatose hepática aguda da gravidez, a síndrome HELP, hemocromatose, né, a hepatite induzida por medicações, por drogas, seja listas e listas, hepatite autoimune, né, deficiência de alfa-1 antitripsina, né, que a gente sabe que pode causar aquele DPOC, hepatite isquêmica, então em geral num contexto de má perfusão grave, tá? Num contexto de pós-PCR, por exemplo, ou choque muito grave, ou mesmo aquela que a gente chamava também de hepatite congestiva, que acaba entrando aqui na isquêmica, que seria um paciente com uma insuficiência cardíaca muito grave. A doença de Wilson, com uma causa genética, obstrução biliar aguda, metástases hepáticas, no caso onde você tem uma metástase maciça, né? O fígado tomado aí por metástases pode causar uma lesão tão grave que leva à insuficiência hepática aguda. A síndrome de Buchiari, quando também maciça, mais importante, ou seja, você tem uma trombose das veias suprahepáticas. Na doença celíaca, eles citam também, né, alguns casos de intermação, heat stroke syndrome, e a síndrome hematofagocítica. Tá bom? São situações aí mais raras e mais específicas. Essas que estão aqui com asterisco, elas classicamente fazem elevações brutais de transaminases, né, em geral maior que 1000. Sobre a hepatite viral aguda, né, só para lembrar para vocês, aí a gente tem um quadro clínico que se divide em fase prodrômica, ictérica e de convalescença. A prodrômica é quase que com uma síndrome gripal, com alguns sintomas gastrointestinais meio inespecíficos, fadiga, anorexia, náusea, vômito. E, claro, você está tendo uma inflamação, uma lesão hepática, muitas vezes o paciente refere uma dor no quadrante superior direito do abdômen. E você tem aí, mais raramente, as manifestações imunomediadas, mais relacionadas à hepatite B. A fase ictérica ela pode ou não ocorrer, né? Então aí você vai ter icterícia, coluria fecal. Né? E a fase de convalescência é a fase de melhora, que é lenta e progressiva, podendo se arrastar aí por semanas. As alterações laboratoriais a gente já comentou, você tem um aumento de bilirrubina direta, aumento de TJ e TGP, muito frequentemente nesses casos de hepatite viral, maior do que 1000.
E quando persiste, por mais de 6 meses, indica cronificação. E as principais etiologias da hepatite viral aguda, então hepatite A, B, C, D, E. Lembrar que a hepatite E não é a nossa epidemiologia, né? Nós não somos um país endêmico, mas nos países endêmicos é uma causa até que comum. Na nossa realidade, a hepatite B é muito importante, a hepatite C não é muito significativa. Agora, todo mundo lembra das hepatites A, B, C, D, E, mas não se esqueça de outras causas que são um pouco menos frequentes. Sim, são menos frequentes, mas são importantes, principalmente quando não surge, na sua investigação inicial, não surge essas hepatites clássicas. Então você vai ter que lembrar do herpes simples, tá? Mesmo sem o vírus da varicela zoster, mesmo sem lesões cutâneas, como era de se esperar. Tá? Então o HSV, o VZV, o EBV, que é o Epstein-Barr vírus, tá? A adenovírus pode fazer, muitas vezes se manifestando com quadro de jeca. E o CMV também é uma causa importante, não se esqueçam então. Falando sobre a questão das hepatites, da insuficiência hepática aguda induzida por drogas, ou seja, medicamentosa, né, paracetamol é o grande clássico. Né, então não se esqueça do paracetamol, na literatura americana cita muito essa etiologia aqui, porque lá é um pouco mais frequente do que aqui, mas também com certa frequência a gente vê intoxicação por paracetamol, em geral no contexto de tentativa de autoextermínio. Então a literatura sempre lembre de quantificar a medicação que foi utilizada. E determinar o tempo que ela foi utilizada. Tá? Então a gente considera como doses potencialmente hepatotóxicas uma dose maior que 10 gramas em menos de 8 horas, ou mais de 6 gramas ao longo de 2 dias. Né? E em casos especiais, doses tão baixas quanto 4 gramas podem ser hepatotóxicas, como no caso da gestação, o paciente já é etilista crônico, um jejum prolongado, eles citam o uso de isoniazida. O que não tem, assim, é meio com o senso comum na literatura que doses maiores do que 12 gramas vai sempre indicar N-acetilcisteína. Né? Ou você poderia usar 150 miligramas por quilo. E aí você tem o esquema oral, o esquema endovenoso, não precisa saber de cabeça necessariamente, você tem que sempre consultar a literatura. E aí você tem, veja, as reações medicamentosas idiosincráticas. O que significa isso? É não dose dependente, em geral com um fundo autoimune barra genético, e que pode se desenvolver ao longo de um uso muito prolongado de medicação, depois de semanas, meses, até anos usando, de repente vem e surge essa reação medicamentosa idiosincrática. E aí a lista é longuíssima, tá? Diversos tipos de antibiótico, tão simples como, por exemplo, a amoxicilina, vários anti-inflamatórios não esteroidais, anticonvulsivantes, como a fenitoína, tá? Vários fitoterápicos, tá? Herbalife, e aí vai, né? Suplementos alimentares também. Sobre a hepatite autoimune, né? Então lembre sempre de buscar esses critérios que são determinados pelo Grupo de Estudo Internacional de Hepatites Autoimunes. É um sistema de pontuação. Então, sempre recorra a ele, tá? Porque você consegue eventualmente até fechar o diagnóstico sem ter que fazer uma biópsia, que é um recurso mais escasso na nossa realidade de SUS. Então, o FAM ou o antimúsculo liso, maior que 40, se for maior que 1/80, dá 2 pontos. Tá? O anti-LKM1, maior que 1/40, ou você poderia também usar o anti-SLA, já sozinho vai pontuar 2 pontos. Né? IgG, acima do limite superior da normalidade, 1 ponto, maior que 10 vezes o LSN, 2 pontos. As histologias, tá? Compatíveis, também vai pontuar. E a ausência de hepatite viral, ou seja, você investigou e não encontrou hepatite B e C, que são as mais comuns. Com isso, você pode ter 6 pontos, um diagnóstico provável, e 7 pontos ou mais, um diagnóstico definitivo. E aí aqui é um acrônimo, né, um mnemônico aí com várias das etiologias da hepatite. Tá? Então, só para citar aqui para vocês, né, A de acetaminofeno, que é o paracetamol, de hepatite A, hepatite autoimune, adenovírus e Amanita phalloides, que é este cogumelo aqui. Aquele outro cogumelo que é vermelhinho com pontinhos brancos, que é Amanita muscaria, também pode fazer. B de hepatite B, de Buchiari, C de criptogênico, que na verdade você não encontrou nada, tá? Hepatite C, lógico, CMV também. D de hepatite D e de drogas, né, e toxinas, E de hepatite E e Epstein-Barr vírus, F de infiltração gordurosa no fígado, né, e a esteatose hepática aguda da gravidez.
G de causa genética, ou seja, a doença de Wilson. H de hipoperfusão, então hepatite isquêmica. Aí entra também a HELP síndrome, o vírus da herpes simplex, né? E a síndrome hematofagocítica. E por fim, I de infiltração tumoral. Quadro clínico, né? Então é aquilo que eu citei para vocês, né? Uma questão de uma fadiga, um mal-estar, letargia, uma dor no quadrante superior direito, né? Náuseas, vômitos, pode ficar equitérico ou não, né? Distensão abdominal com ascite, pode acontecer. E aí vem um ponto essencial, que é a questão do quadro clínico com a evolução neurológica, que você vai diferenciar de uma simples hepatite aguda grave. Então, a manifestação dos critérios de Westhaven, ou seja, de uma encefalopatia hepática, é primordial para o seu diagnóstico. E aí você vai classificar, segundo os critérios de Westhaven, em 1, 2, 3 ou 4. Lembrar que no 2 surge o flapping, no 3 ele se torna mais proeminente, e no 1 e no 4 você não tem flapping, via de regra. Tá? E aí a questão da alteração comportamental vai se tornando mais pronunciada. No 3 ele está bem sonolento, mas ainda responde ao estímulo doloroso. Tem alguns achados de rigidez, de nistagmo, tá? De ataxia. E no coma, e aí você vai ver um paciente comatoso, não responde ao estímulo, pode ter então posturas patológicas, como descerebração e decorticação. O flapping, classicamente, como eu falei, desaparece, e você pode até ter mesmo Babinski. Achados laboratoriais, o INR maior que 1,5 é uma questão definidora, já comentei com vocês. Né? Os níveis elevados, a síndrome de lesão hepatocelular vai estar caracteristicamente elevado. Tá? Mas lembrar que a redução da TJ e TGP pode ser um sinal bom, claro, porque está melhorando, mas pode ser um sinal de que está fulminando. E quem vai te dizer isso é a bilirrubina e o INR, porque a bilirrubina e o INR vai estar piorando, o quadro clínico do paciente também, a encefalopatia vai estar piorando, né? Mas TJ e TGP vai estar caindo. Em geral, bilirrubinas altas e plaquetas baixas, né? Na questão, lembrar, então o diagnóstico vai ser lesão hepática, né, síndrome de lesão hepatocelular, encefalopatia hepática, alargamento de NR, portanto, todos esses exames aqui são super importantes. Algumas referências citam a questão do fator 5 como importante, né? Acho que o critério francês usa, enfim. E todos esses exames aqui, de eletrólitos, gasometria arterial, lactato, o paciente pode desenvolver uma acidose com lactato elevado, né, distúrbios glicêmicos podem acontecer. Ainda na investigação etiológica, essas aqui são as principais sorologias que você vai atrás. Não se esqueça das sorologias adicionais, que pode incluir o HIV, Epstein-Barr, CMV, HSV, VZV. Pensando em causas metabólicas genéticas, a dosagem de ceruloplasmina reduzida sugere o Wilson, menor que 20 em geral. Né? A elevação de ferritina e transferrina sugere hemocromatose. Testes de gestação, tá? Porque em mulher em idade fértil, lógico. A presença dos anticorpos, FAM, antimúsculo liso, anti-LKM1 e anticorpo antimitocôndria. As imunoglobulinas, sobretudo IgG. Ultrassom Doppler para você poder fazer o diagnóstico do Buchiari, né? Doppler de veias suprahepáticas. Né? TC pode ser útil no sentido de mostrar uma lesão difusa aí por metástases. E considere a biópsia quando você tentou investigar e não encontrou nada. Sobre os diferenciais, eu já falei, a grande diferencial aqui é a hepatite aguda grave. Né? Então, a questão é, numa hepatite aguda grave, você vai ter síndrome de lesão hepatocelular? Vai ter icterícia? Pode ter coagulopatia? Sim, pode. Mas não vai manifestar os 3 pontos juntos, sobretudo a questão da encefalopatia hepática. Então, distinguir uma hepatite aguda de uma insuficiência hepática aguda é essencial, porque o prognóstico é completamente diferente, o cuidado e a alocação do seu paciente vai ser completamente diferente. Eles citam aqui que lá na hora de fazer o diferencial, veja, o Wilson ele tem uma questão neuropsiquiátrica, então você pode estar abordando esse paciente que está com lesão hepatocelular de uma doença de Wilson e começar a achar que ele está envolvido com uma insuficiência hepática aguda porque está com alterações neurológicas. Mas na verdade se trata da doença de base, que é o Wilson, tá bom? Então o Wilson classicamente ele vai ter disartria, distonia, tremores e parkinsonismo. Tratamento geral. Então sempre, quase sempre esse é um paciente que vai evoluir muito mal. Então, pensar em transferir para um hospital terciário, né, que vai ter um grupo de patologistas de gastro treinados para isso, né, é essencial. Tá bom? Isso aqui é uma conversa de clínico para clínico.
né? E sempre alocar o paciente em leito de UTI. A maioria deles vai precisar de suporte intensivo, a não ser quando é um West Haven 1, que daria para você alocar em enfermaria. A maioria evolui mal, 60% evolui mal, inclusive provavelmente precisando de transplante hepático. Tá? Então, como condutas gerais, a questão da expansão volêmica, eles citam que é um paciente que precisa de mais volume, muitas vezes desidratado. N-acetilcisteína para casos de intoxicação por paracetamol. Plasma fresco congelado profilático não deve ser feito. A profilaxia para úlcera gástrica com IBP deve ser feita, tá bom? Todos os pacientes aqui, veja, aqui é uma situação onde você faz um intensivismo, né? Mesmo que ele não tenha sinais e sintomas de infecção, eu vou já ficar super em cima, coletando culturas de urina, de escarro, hemograma, de rotina com raio-x de tórax para detectar uma infecção de forma muito precoce. E vou repetir essa rotina de 48 em 48 horas. Tá? Por quê? Porque qualquer alteração mínima que esse paciente sofra, sugestivo de infecção, eu preciso ter um limiar baixíssimo para entrar com antibiótico. Inclusive, avaliando a questão do uso de antifúngico também. Né, ele citou a importância de uma nutrição precoce, seja oral ou interal. Por incrível que pareça, a encefalopatia aqui, neste caso, ela não é muito bem tratada com a lactulose. Tá? Então, a lactulose não é uma boa medicação para tratar a encefalopatia nestes casos. Em caso de crise epilética, fenitoína é uma opção. Tá? E cuidado se esse paciente evolui com hipertensão intracraniana, né? Aí, claro, você tem aquele intensivismo de repente medir uma pique, né? E fazer as medidas, manitol, hiperventilação, e aí vai. Tratamentos específicos, já falei, paracetamol, N-acetilcisteína. Para infecção por hepatite B, eles citam que poderia se utilizar em tenofovir e entecavir. No envenenamento por cogumelo, Amanita phalloides, o uso do carvão ativado precoce é muito útil. Butiari, que é a questão da trombose, você poderia usar TIPS ou mesmo até avaliar uma trombólise. Né? Infecção pelo vírus da herpes simplex, então o aciclovir, uma dose um pouco menor do que a gente usa para o sistema nervoso central, que é 5mg de 8 em 8, endovenoso, com um limiar precoce para você introduzir, né? Lembrar que pode não ter, às vezes, lesões, etc. Doença de Wilson, fazer os quelantes não é útil, então a plasmaférese, eles citam que pode ser uma ferramenta. Na hepatite autoimune, poderia utilizar a prednisona, 60mg por quilo, por 14 dias. E na esteatose hepática aguda da gravidez, como quase sempre nessa questão de ginecologia, e quando tem um problema relacionado grave à gestação, a gente vai então buscar aí um parto emergencial, resolver a gestação. E é isso aí, espero que tenha ajudado. Forte abraço.